Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de mais uma vez, como igreja, estarmos reunidos aqui na sua santa casa. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que aqui estão, principalmente as nossas visitas. Que o Senhor esteja no meio de nós, para que possamos juntos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja, uma igreja querida, de irmãos que se amam. Hoje nós temos aqui o prazer de ter conosco o Tiago Ramos, que trabalha na TV Novo Tempo. Alguns conhecem como Chapolin, mas é o Tiago Ramos. A esposa Dani, que é muito querida e também é membro dessa igreja. Nós temos aqui o pastor Wilson hoje, né, pastor? Seja bem-vindo, obrigado pelo convite, que vai trazer a palavra de Deus para nós. E quem vos fala é o ancião Paulo, dessa igreja, que, na verdade, eu me batizei aqui há muito tempo, né? Estive fora, voltei, e é uma igreja que eu gosto muito. Que Deus seja louvado. Bom dia, irmãos. Bom é estarmos mais uma vez na casa do Senhor para louvar e adorar o seu santo nome. Vamos, então, dar continuidade ao culto louvando com o hino de número 231. Tenho um hino em meu coração. Jesus me deu paz perenal, eis porque louvores dou. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Sigo então cantando, quando após seus passos vou. Em continuação, eu convido a igreja para ficar de pé e vamos louvar a Deus com o hino de número 6.
por belezas naturais. Belezas naturais, pelo azul do lindo céu, por encantos imortais, ó Senhor, ao trono teu, seguirá e com fervor nossa voz em teu louvor. Por amigos e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos trabalhar em teu favor. Seguirá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Por Jesus, o Salvador, que por nós morreu na cruz, pelo Espírito de amor, que é verdade nos conduz. Seguirá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. O sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. Bom sábado, meninos. Um Venham aqui pra frente para vocês ouvirem uma história. cada sábado. Louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Pam, 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 é Noé que está batendo. Pam, 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 o mar que está fazendo. Pam, 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 ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandar. Bom sábado para vocês. Como é gostoso chegar sábado de manhãzinha na casa do Senhor e ver esses rostinhos lindinhos aqui que vieram também para adorar e louvar ao nosso Senhor. Hoje eu vou contar uma história para vocês que fala um pouquinho sobre de mim e da minha família também. Sabe que na minha família as mulheres são costureiras. A minha avó fazia roupas até de noiva. A minha bisavó também fazia roupas lindas. Eu acho que uma foi aprendendo com a mãe da outra e aí tudo foi acontecendo. Mas a minha mãe, acho que ela era um pouquinho rebelde. Ela não gostava muito dessa coisa de linha, de agulha. Não era muito fã dessas coisas, não. Mas acho que está no sangue lá na minha casa, viu? Porque eu gosto. Não sou costureira, não. Mas eu sou curiosa. E aí, desde pequenininha, quando eu tinha a idade de vocês, eu já queria mexer com agulha, com tesoura, com linha. Gostava já de escolher alguns tecidos e separava uns pedacinhos de retalho quando caía no chão lá da máquina de costura da minha avó. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui tendo a oportunidade de aprender outras coisas. E aí eu fui correndo atrás e fui descobrindo que lá na costura tem muita coisa interessante, tem muito material diferente. E eu achava que para cortar tecido, só tesoura para cortar. Mas aí eu fui descobrindo outras coisas. Tem uns aparelhinhos diferentes, com as lâminas aqui, que a gente vai cortando tecido bem retinho. E fui descobrindo botões diferentes, fui descobrindo tecidos diferentes e fui me arriscando. Até que um dia eu comprei uma máquina de costura. Não sei costurar muito bem, não, mas eu arrisco fazer algumas coisinhas diferentes. Essa aqui foi minha primeira, não tenho nem coragem de usar. Deixa ela guardadinha para eu lembrar. Um dia eu vou conseguir fazer alguma coisa. E aí, essa semana, quando eu estava lendo a Bíblia,
eu abri numa história muito interessante que falava de uma mulher que tinha mãos mais habilidosas, muito mais que as minhas. Ela costurava, fazia túnicas, roupas para as pessoas. Mas sabe que tipo de pessoa era essa que ganhava uma túnica dessa mulher? Vou falar para vocês. Dorcas, ela morava numa região perto da água do mar, perto assim das praias. E lá ela já tinha visto muitas famílias serem desfeitas porque os homens iam para o mar e acabavam ficando por lá, não voltavam. E deixavam então as suas esposas, os seus filhos tristes e carentes lá na cidade onde eles moravam. E aí eles passavam algumas necessidades. E Dorcas, vendo tudo aquilo, colocava então as suas mãozinhas para trabalhar. Ela não tinha coisas diferentes igual eu tenho aqui dentro dessa caixa, onde eu gosto de mexer com costura. E nem tinha máquina de costura. Ela tinha que fazer tudo na mão. E ela ali doava todo o seu tempo. Sabe que quando a gente costura ou a gente borda, a gente faz com as mãos, machuca os dedinhos. A agulha vai machucando, sai até sangue. Mas eu acho que muitas vezes, quando ela machucava o seu dedo, ela nem se importava. Dorcas, ela tinha conhecido o amor de Jesus, ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela tinha entendido exatamente o que ele queria, que a gente amasse todas as pessoas que estivessem pertinho da gente, que a gente colocasse isso em prática. E ela fazia isso quando ela fazia roupas para aquelas crianças que não tinham mais os seus pais para comprarem uma roupinha para eles. Ou aquelas mulheres que tinham perdido seus maridos e quase não tinham o que vestir, então ela ia lá e fazia isso para elas. Dorcas amava o próximo do jeitinho que Jesus pediu. Só que um dia ela adoeceu. Ficou tão doente, mas tão doente, e acabou falecendo. E aí, as suas amigas e aquelas pessoas que recebiam as roupas que ela tinha feito para elas, estavam tão tristes, que mandaram alguns homens até a cidade de Lida para chamarem Pedro, para que Pedro viesse orar, fazer alguma coisa. Elas estavam inconformadas. Imagina só, alguém que sempre te ajuda, que faz tudo para você, de repente não está mais ali. E quando Pedro chegou, ele entrou ali no cenáculo e já viu muitas mulheres, muitas crianças usando as túnicas, as roupinhas que eles não tinham condições de comprar. Mas ele já sabia quem é que tinha feito aquilo, quem é que tinha doado aquela roupinha. Só podia ser Dorcas. E então, ele ajoelhou, fez uma oração, e vocês não sabem. Ele pegou nas mãos dela e pediu para que ela se levantasse. E aí, o que será que aconteceu? Ela se levantou. Imagina a felicidade das amigas, das crianças, que sempre eram ajudadas por ela. Porque ela era muito querida aqui naquela cidade. E todos ficaram muito felizes. E Pedro colocou em prática, então, aquilo que Jesus também tinha pedido, não é verdade? Porque Jesus tinha enviado o Espírito Santo a ele. Sabe? Assim como eu acredito que vocês também não vão poder ajudar as pessoas costurando uma roupa para elas, né? Fazendo um vestido bonito, uma calça, uma camisa. Mas existem outras formas da gente ajudar as pessoas e mostrar o nosso amor por ela do jeitinho que Jesus quer. Como será que a gente pode fazer isso? Eu não sei costurar, mas sabe o que eu faço? Eu gosto de abrir meu armário em determinadas épocas do ano e olhar aquela roupinha que não serve mais ou que eu não estou usando já faz um tempinho, e assim eu posso ajudar alguém. E eu trago essa roupa aqui para a Asa e aqui elas distribuem para uma pessoa carente. Também tem outras formas, com alimentos e até, sabe com o quê? Que vocês mais sabem fazer de lindo aqui? Um sorriso. Muitas pessoas tristes precisam só de um sorriso lindo de vocês. É verdade, isso também é amar o nosso próximo. Lembre-se sempre disso. Sejamos como Dorcas, como Jesus pediu. Amemos uns aos outros e coloquemos isso em prática. Vamos orar? Pedindo então para Jesus nos ajudar a fazermos isso? Porque muitas vezes não é tão fácil assim, não é verdade? Pegar aquele brinquedo, aquele sapato que não serve, que a gente gosta tanto, e dar para outra pessoa. Vamos orar e pedir a Jesus essa ajuda? Oremos? Querido Pai do céu, obrigada por todas as coisas que o Senhor nos concede. E, por favor, envia o Teu Santo Espírito ao nosso coração, nos ajudando a doarmos tudo o que for necessário que pudermos aos nossos próximos, demonstrando assim o nosso amor por elas, do jeitinho que Jesus nos pediu. Dá-nos a Tua paz, nós te pedimos por Jesus. Amém. Agora vocês podem voltar para o seu lugar e não esqueçam, coloquem em prática o que Jesus nos pediu. Amo cada sábado.
Bom dia, irmãos. Esse é um momento muito especial. É um momento em que nós viemos trazer os nossos pedidos até o altar do Senhor. Se você que tiver um pedido que você não tem coragem nem de escrever num pedacinho de papel, mas que você guarda com carinho no seu coração, esse é o momento de levar a Deus esse pedido, essa sua ansiedade, de entregar a Ele todo o seu coração. Esse é o momento que nós viemos aqui entregar a Ele todos os fardos durante a nossa semana, as nossas dificuldades, e Ele ouve, e Ele atende. Em nome de Jesus, vamos pedir a Ele que esteja conosco mais um sábado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante do seu altar, implorando pelo teu perdão e também pela tua companhia. Que o Senhor possa aceitar todos os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Viemos aqui com necessidades que só o Senhor conhece, muito mais que nós mesmos. O Senhor conhece as nossas necessidades, o que queremos, o que almejamos e sabe a melhor maneira de responder e também o tempo certo. Queremos entregar a Ti todas as nossas angústias, os nossos fardos, as nossas ansiedades. Queremos entregar a Ti o nosso trabalho, a nossa dedicação e todo o nosso amor. Que o Senhor possa receber também a nossa reverência, assim como todo o que fizermos nesse dia. Que o Senhor possa receber e que o Senhor possa aceitar. Que os seus anjos venham nos proteger e que se alguém aqui precisa de cura, se alguém aqui precisa de trabalho, se alguém aqui precisa de um abraço, que possamos ser o teu abraço para essa pessoa. Que o Senhor venha estar conosco durante todo esse dia, que nós possamos nos lembrar que esse é o dia santo do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, também com as nossas famílias, com os nossos queridos que não estão aqui. Que o Senhor toque o coração de cada um nessa manhã, que a Tua palavra seja ouvida e que nós possamos também atender. Ouça, ó Senhor, o Teu povo e atenda. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ouça nossos corações, que pedindo aquieção por total transformação. Sim, queremos ser somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer se cumpra em nós. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com você. Nós viemos aqui para deixar o nosso coração no altar, um quebrantado coração. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado
rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Amém. Deus seja louvado. Bom dia, feliz sábado a todos vocês, irmãos. Obrigado pela resposta calorosa. Eu tenho uma grande novidade para vocês. Pode chover hoje. Que bom, hein? Vai chover, né? Previsão, né? Nós vamos fixar lá no mural da igreja o convite de casamento do Derek e da Jéssica. Estão aqui à frente aqui. Eles vão casar no dia 7 de dezembro. Está chegando o dia, né? Expectativa, né? Sabe quem vai fazer esse casamento? Eu. Tenho alegria de casar os dois. Então vai estar fixado ali. Eles estão convidando a igreja a participarem desse momento tão especial. Vou completar 1 ano aqui na igreja do Jardim América, é o 2º casamento aqui nessa igreja. Tem alguma coisa precisando ser mudada aqui, irmão. Acho que tinha que ter pelo menos um casamento por mês. Amém? Um casamento por mês estaria pelo menos, né? Muito bem. Irmãos, nós realizamos a comissão de nomeações no último sábado. E foi uma reunião muito agradável, muito democrática, onde a gente percebeu o Espírito do Senhor atuando. E nós vamos fazer a primeira leitura somente dos diretores de departamentos e anciãos de igreja. A equipe ainda não está formada, nós vamos fazer numa leitura em algum outro dia, porque não dá tempo da gente fazermos num dia só, escolhermos todos os oficiais da igreja, todos os diáconos, todas as diaconisas, todas as secretárias. Nós não temos condição. Alguns departamentos ainda não vamos ler aqui o nome da pessoa escolhida, pelo menos 2 ou 3 departamentos, tá certo? Eu só queria dizer à igreja o seguinte: quando a comissão da igreja quando a comissão de nomeações se reúne, ela decide em plenário, junto com a igreja, se os oficiais atuarão por 1 ou 2 anos. E foi decidido no último ano que seria por 1 ano. Por isso estamos agora realizando uma outra comissão de nomeações. Então você cumpriu o seu papel como líder da igreja. Se você foi reconduzido à função, parabéns. Se você não foi reconduzido à função, parabéns também. Porque foi o período que Deus colocou para que você atuasse na igreja. Então, se por alguma situação o seu nome não apareceu aqui, é porque outros também precisam ter oportunidade, e a comissão de nomeações julgou interessante uma mudança, um câmbio, tá certo? Então não fique triste, não fique chateado, mesmo porque a maior atividade de um membro da igreja não é o seu exercício, não é no exercício de uma função, mas no exercício de uma missão. Então nós estamos em missão 24 horas por dia, tendo uma função ou não. Muito mais importante que a função é a missão. Estou certo? Estou certo, irmãos? Muito bem. Então eu queria chamar a secretária da igreja, Daniele. Ela vai ler. E depois nós vamos
propor, mas não vamos fazer nenhum tipo de votação. Se você tiver alguma observação, por favor, me procure, tá certo? A maioria aqui tem o meu número, o meu telefone. Se você quiser conversar particularmente, eu vou à sua casa, ou se você quiser me procurar particularmente. Mas vamos evitar aqui observações aqui em público, mesmo porque nós só vamos ler, fazer a segunda leitura só no sábado que vem. Então tem uma semana para você fazer qualquer tipo de observação, e se a observação for uma observação que mereça uma reunião extraordinária da comissão de nomeações, nós vamos fazê-lo, tá bom? Feliz sábado. Para o ancionato de 2015, foi proposto o nome de Ailton Santana como primeiro ancião, Murilo Fortes, Adelson Moura, Osíris Almeida, Ronald Vieira, Eloy Estela, Paulo Silva, Douglas, Fernando Francisco, Wilson Magalhães, Anderson Hertal, Renê Santos e Alexandre Andrade. Para a Tesouraria, Rodrigo Moreira. Secretaria, Daniele Martins. Diácono-chefe, Luiz Timóteo. E associado, Genivaldo Batista. Diaconisa-chefe, Edna Estela. Escola Sabatina, Jane Fernandes. Escola Sabatina Jovem, Eloá Godoy. Ministério Pessoal, Rosângela Barbosa. Coordenador de Interessados, Julimar Murat. Recepção, Rosilene Silva. Desbravadores, Maria Lúcia de Souza. Aventureiros, Joelma Torres. Lar e Família, Pastor Salom e Marlene. Mordomia, Pastor Edilson Félix. Música, Patrícia Mater. Saúde e Temperança, Raul Souza. Sonoplastia, João Ricardo Rangel. Vídeo, Cristiane Bicudo. Técnico de áudio e vídeo, Rodrigo. Crianças e Adolescentes, Cristina Magalhães. Comunicação, Lúcia Cardoso. ASA, Onaira Moura. Tesouraria da ASA, Graciane Moura. Ministério da Mulher, Rosileia Campos. Publicações e Espírito de Profecia, Josué Campos. Patrimônio, Hélio Lauterte. Liberdade Religiosa, Ana Beatriz. Ministério de Intercessão, Ana Malaquias. Amigos da Balança, Ruth Santana. A comissão para o ano de 2015 será composta de todos os anciãos e diretores de departamento. Ok. Ainda faltam alguns departamentos. Vocês perceberam aqui que acho que jovens, adolescentes, né? Acho que mais uns 2 ou 3 que vamos ler numa outra situação. E também aqueles outros que participarão como formando a equipe. A outra coisa que nós estamos propondo aqui para estudo é que, em vez de 1 ano, essa equipe atue por 2 anos. E nós vamos levar a votação no sábado que vem, em plenário. Se você preferir 1 ano, ok? Existem vantagens e desvantagens de 1 ano e existem vantagens e desvantagens de 2 anos. Então, o que a gente quer é dar uma continuidade maior para os trabalhos que serão realizados por essas pessoas. Caso a igreja escolha 2 anos, se alguém desistir no meio do caminho, ou se for necessário uma reavaliação, a comissão da igreja, nesse interstício, tem toda a autonomia e autoridade para fazer as mudanças que forem necessárias. Então, qualquer observação, me procure. Por gentileza, pode colocar aí o PowerPoint? Irmãos, estão vendo aqui esse lindo banner? Ele virá, é hora de retornar. Nós teremos no dia 22 a 29 uma semana de reencontros. Será uma semana muito especial. Quem vai realizar essa semana é o pastor Arilton. Ele vai fazer até na quinta-feira e eu vou fazer na sexta e no sábado. Eu não sei, estou me preparando muito para tentar substituir o pastor Arilton, mas vai ser complicado. Mas nós 2 estaremos fazendo essa semana de reencontros aqui. E eu gostaria rapidamente de colocar para vocês quais os passos que nós vamos tomar para chegarmos a esse dia, no dia 22, com uma grande quantidade de membros que de ex-membros da igreja, que um dia fizeram parte do nosso convívio e não estão mais hoje aqui. Então vamos lá. Primeiro item aí,
o preenchimento do formulário. Lembra que eu dei para vocês um formulário para vocês preencherem o nome de uma pessoa que você conhece, de um amigo, de um familiar que você deseja resgatar para a igreja? Semana passada eu entreguei isso. Vocês trouxeram? Não, eu sei. Por isso eu fiz tudo de novo. Onde estão os diáconos? Por gentileza, podem distribuir novamente. Entendeu? Só que, em vez de um convidado, eu coloquei aí a oportunidade para você colocar 2 convidados. Pode distribuir para todas as pessoas. Irmãos, por favor, preencha. Nós queremos visitar essas pessoas, nós queremos ligar, nós queremos fazer uma série de contatos para que no dia 22 essa pessoa esteja aqui. Tá certo? Podem distribuir para todos. Olhem, se você não tiver condição de preencher todos os detalhes, porque a gente quer e-mail, a gente quer telefone, quer endereço, você leva para casa. Aí sábado que vem eu vou estar aqui de novo, perguntando se você trouxe. Se não trouxe, eu vou entregar de novo. Tá certo? Mas, por favor, não deixe de preencher isso aí. É o mínimo que a gente pode fazer para tentar resgatar aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Segundo ponto. Vejam, todos os dias nós temos uma obrigação de interceder por esses que serão contactados. Todos os dias. Coloque no seu culto matutino, no seu culto vespertino, nas suas orações diárias, coloque o nome dessas pessoas. Muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Imagine de 300, 400, 500 justos que nós temos aqui na igreja. Amém? Tem muito justo aqui. Vamos distribuir. Terceiro ponto. Olhem aí. No dia 15, daqui a 2 semanas, no dia 15, às 16h30, nós vamos vir para cá, todos nós, porque eu espero que você esteja inserido nesse programa missionário. Daqui, nós vamos sair para visitar essas pessoas e vamos levar um convite. Poxa, não tenho nenhum aqui para mostrar, mas já está pronto. Nós já... um bonito convite com essa imagem que nós temos aqui. Nós vamos levar um convite e um DVD e convidar esta pessoa para 2 coisas. Nesse mesmo dia 15, pode colocar o próximo item, depois da visitação nós vamos todos para o parque da cidade e vamos fazer um pôr do sol. E já queremos ter esses convidados conosco. Vamos fazer um bonito pôr do sol ali, muita gente com violão na mão, tá certo? Mas aí, o dia não termina aí, pode colocar o próximo item. Nós vamos marcar em algum local um lanche para os jovens, porque nós temos uma missão noturna. Nós vamos sair nessa mesma noite em serenata. A ideia é varar a madrugada. Tá certo? O que é que vocês acham? Joia? Nós vamos na casa de todos que pudermos cantar e novamente convidá-los para o programa que começa no dia 22. E aí, entre o dia 16 e o dia 21, nós vamos entrar com as redes sociais. Torpedo, nós vamos no Facebook da pessoa, e-mails, telefonemas. Ele vai ser bombardeado com convites. Ele vai dizer assim, eu vou porque eu não aguento mais tanto convite. Eu vou ter que ir, não tem jeito. Eu não suporto mais tanto convite. E aí, na sexta-feira, nós vamos fazer um convite formal. Nós vamos montar uma equipe aqui na igreja, e nós vamos ligar para todas essas pessoas convidando para o dia seguinte, no dia 22. Tá certo? E no dia 22, você vai preparar a sua casa e vai preparar um delicioso almoço para receber alguém na sua casa, um desses nossos convidados. Irmãos, pode dar certo ou não pode? Pode. Vai depender de você e de mim, se a gente entrar nesse projeto. Sabe o que é que está faltando para Jesus voltar? Não é o mundo ficar melhor, pior. É a igreja ficar melhor. Nós temos que participar, nós temos que nos envolver. Não adianta ficar vindo à igreja só aos sábados, quarta, algum domingo, sem participarmos efetivamente de um programa missionário, de arregaçarmos as mangas e irmos em busca de pessoas que precisam ser tocadas e sensibilizadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, só recapitulando, você vai preencher. Se preencher agora, já deixa aqui, se não, traga sábado que vem, eu vou estar aqui perturbando você novamente no próximo sábado, tá certo? No dia 15, às 16h30, nós vamos vir para cá fazer um breve culto, vamos sair,
Vamos convidar, vamos entregar o convite, vamos entregar o DVD do reencontro. Vamos para a praça, para o parque da cidade, fazer um bonito pôr do sol. Depois nós vamos sair lá pelas 10h30 da noite, 11 horas da noite, vamos sair fazendo serenata na casa das pessoas. E aí no sábado, pela graça de Deus, nós vamos ter essa igreja repleta de pessoas e o pastor Arilton vai abrir a palavra e essa palavra vai chegar no coração do seu amigo, do seu irmão, da sua irmã, de um familiar ou de alguém que um dia esteve aqui e hoje não está mais. Eu estou orando por esse projeto, ansioso, na expectativa de que Deus vai tocar muitos corações. E eu espero que comece tocando o meu e o seu. Deus nos abençoe. Bom sábado. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? O amém já saiu mais forte, pastor. Amém? Que bom. Estou feliz de estar com vocês aqui nesta manhã. É o primeiro sábado que eu compartilho a palavra de Deus com vocês. Estou feliz porque Deus ele tem conduzido as nossas vidas. Amém? Tem conduzido as nossas vidas. E esses momentos que eu tenho passado aqui, eu tenho tido a grande oportunidade de estar visitando pessoas que estão estudando a palavra conosco. E nessas visitas que eu tenho feito, eu tenho percebido que pessoas têm tomado a decisão. E dessas pessoas que têm tomado a decisão, tem algumas delas que estão aqui conosco. Eu vou citar o nome dessas pessoas para você ver quem que é, para você perceber que o Espírito Santo está agindo. E eu vou começar de baixo para cima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vi a Bruna. Ela olhou para o lado, olhou para o outro e falou assim, tomara que ele não me fale. Bruna, fique em pé. Por favor, só para a igreja te conhecer. Douglas, eu vi o Douglas, ele entrando. Cadê o Douglas? Fica em pé, Douglas. Grande amigo. Que Deus abençoe. Lá atrás tem a Janaína e o Paulo. Lá no fundo também, Márcia, não adianta disfarçar. A Márcia está ali. O João. Cadê o Daniel? Depois ele chega, né? Deixa eu ver mais alguém aqui se eu vejo. Não estou conseguindo encontrar. Não. Tem mais quem? Ah, a Sandra. Levanta, Sandra. Tá com o netinho. Cadê a família Fabrícia? Para vocês, gente, quero dizer uma coisa. Esta igreja tá assim, ó, para vocês, ó. Viu, Paulo? Viu, Janaína? Tá de braços abertos, ó. Ah, tem aqui também na frente, seu Vicente. Olha, Deus abençoe, viu? Laila? Essa igreja está assim, ó, de braços abertos, esperando vocês. Eu sei que quando a gente toma uma decisão assim, não é fácil.
Eu lembro, quando eu tomei a decisão pelo batismo, eu cheguei a comentar rapidamente para vocês, alguns estavam aqui, outros não. Eu era um ex-cantor de rap. Jesus fez uma transformação, né? O pastor Edilson falou assim que antes eu era mais feio, agora eu estou mais bonito. Vê o que Deus faz, né? E eu lembro que a semana que antecedia o meu batismo, as provações começaram a vir, eu tinha comentado isso com Douglas. As provações começaram a vir e veio, foi uma pressão mental tão grande, que chegou um momento no meu trabalho que eu não estava aguentando mais. Música vinha assim na minha mente, a música de rap vinha, e aquilo lá me trazia uma agonia. E eu parei de fazer o meu trabalho, e eu fui num lugar separado e fui orar. Aí coloquei ajoelhado, e eu disse a seguinte frase para o Senhor. Falei assim para Deus: Senhor, a tua palavra diz assim, que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Diz que vai ter festa no céu no dia do meu batismo. Aí eu falei bem assim na oração: Senhor, Satanás não quer que eu me batizo, mas vou falar uma coisa para o Senhor. Já fala para os anjos do Senhor começar a fazer a festa agora, porque eu não vou desistir. E depois daquela oração eu me saí fortalecido. E aí meu batismo foi no dia 7 de dezembro de 2003. E até hoje estou aqui. Para vocês que tomaram a decisão, prova vai ter. Mas que essa decisão ela continue firme no seu coração. Amém? Continue firme no seu coração. E tem uma igreja orando por vocês. Eu convido a igreja a estar orando por essas pessoas. Esta é a nossa missão. Amém? Nesta manhã, quero dividir a palavra com você, mas antes de entrarmos para o estudo dessa manhã, gostaria de fazer uma breve oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Oremos. Santo Deus, nosso bondoso Pai, estamos aqui neste momento, nesse lugar maravilhoso, num dia maravilhoso, um ambiente maravilhoso, porque há a Tua presença, a presença do Espírito Santo aqui. Então lhe pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha a falar fortemente aos nossos corações. Tanto a nós que estamos aqui neste templo, como os nossos queridos que estão nos assistindo pela internet, que o Espírito Santo também toque fortemente a cada coração, a cada coração, para que assim nós não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas também venhamos ser praticante dela. Nós esperamos tanto a volta do nosso Senhor Jesus. Queremos que este momento aconteça. Queremos estar preparados para este momento. Mas só é possível, Senhor, se o Espírito Santo nos guiar no caminho desta vida. Então fale conosco, Senhor. Que venhamos ouvir a Tua voz em digital. É o que nós te rogamos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Convido a você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Eclesiastes. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Ezequias é de não falar o texto antes, porque senão as pessoas vão ler antes de mim, e eu quero ler com todo mundo junto. Aprendi, viu, pastor? Abre somente Eclesiastes. Umas particularidades deste livro. Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão. Sábio Salomão, depois de ter feito um lindo pedido a Deus, Deus apareceu a ele, lhe fez um pedido, e ele disse: Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento para guiar este povo. E Deus, olhando para ele, falou: lindo pedido que você fez. Por você ter feito esse pedido de sabedoria e conhecimento, além disso, eu vou te dar muito mais coisas, riquezas, tudo o que você precisar. E Deus foi lhe dando tudo isso. Salomão se tornou o homem mais sábio, que tinha mais conhecimento, e também o seu reino foi poderoso. Foi o momento que a nação de Israel teve paz, no reinado de Salomão. Salomão, com tudo isso, com riqueza, com conhecimento, sabendo da vontade de Deus, ele trilhando os caminhos de Deus, mas teve um momento da sua vida que ele se desviou dos caminhos de Deus. Depois de se desviar dos caminhos de Deus, quando ele caiu em si, que ele retornou, ele escreveu este livro, o livro de Eclesiastes. E aqui ele começa, dar um conselho para as pessoas do que é a vida. Ele tem a sua tese do que é a vida, ele fala coisas interessantes, ele dá conselhos, e um dos conselhos nós vamos estudar nesta manhã. Mas a gente olha para a vida de Salomão e diz assim: olha, você quer usar dos prazeres da vida?
tudo bem, você pode usar os prazeres da vida. Você quer continuar nos caminhos de Deus? Continue nos caminhos de Deus. Mas saiba de uma coisa, de tudo que você escolher, de tudo que você fazer, você vai prestar conta a Deus. Ele diz, você vai prestar conta a Deus. Você pode escolher. Veja, eu já ouvi várias e várias vezes as pessoas disserem assim, bom, eu não quero participar da igreja, porque na igreja eu vou ficar preso. Eu vou ser escravo, eu não quero isso. Mas quando nós olhamos o que Paulo fala, nos escritos de Paulo, principalmente Romanos, ele diz que a pessoa que está em Cristo, ela tem liberdade, mas a pessoa que está no pecado, ela é escrava do pecado, a pessoa só vive para aquilo. A gente tem liberdade em Cristo, e no pecado a gente não tem liberdade, a gente é escravo do pecado. Então é ao contrário, eu sou escravo no pecado, mas em Cristo eu tenho liberdade. Porque é assim que a palavra apresenta. Se você une as duas ideias, ele está dizendo, você pode escolher tanto uma coisa como outra. Mas saiba de uma coisa, você vai ter que prestar conta a Deus. E é de um homem que conhecia os dois lados. Conhecia as maravilhas de andar nos caminhos do Senhor, mas conhecia também o que era andar nos prazeres do mundo, se afastar de Deus, chegar ao ponto de falar, não dá mais, vou voltar atrás. E ele dando esse conselho. E aí quando nós chegamos nos últimos capítulos, ele começa a usar provérbios para dar um ensinamento, para trazer um conhecimento às pessoas. E um desses provérbios nós vamos ler. E tem a ver com aquilo que o pastor está chamando a igreja para fazer hoje. Tá? Por favor, o irmão já colocou, então convido você a ler esse texto. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Aí quando a gente olha assim para a vida de Salomão, mas a gente até faz uma pergunta. Como pode um homem Deus ter falado com ele, ter dado tudo o que deu para ele, e ter se desviado do caminho do Senhor? Eu vou falar uma frase para vocês, eu gostaria que vocês guardassem essa frase. A frase é o seguinte: Lúcifer caiu no céu, Adão e Eva caíram no paraíso, Adão caiu no paraíso, e Pedro caiu diante de Cristo. Então quem está em pé, cuide para que não caia. E diz assim a palavra, quem está em pé, cuide para que não caia. Verso 1, diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, acharás. O que será que Salomão está querendo dizer aqui? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, o acharás. Será que ele está falando alguma coisa de questão de pão molhado? Uma coisa a gente precisa entender. Uma das aulas que eu tive com o pastor Rodrigo Silva, ele gosta de falar muito da expressão idiomática. E cadê o irmão Luiz? O irmão Luiz, uma vez, ele me acompanhou em dois sermões. Até fiquei com dó dele, que tinha que me ouvir 2 vezes no mesmo dia, na mesma manhã. E em um dos sermões eu falei sobre essa questão da expressão idiomática. Expressão idiomática é algo que você fala, mas que ela tem um outro sentido. Por exemplo, vou dar aqui uma coisa bem simples. Por exemplo, quando você olha para uma pessoa, e você vê que aquela pessoa é feia, para você não falar diretamente que essa pessoa é feia, a gente tem o costume de dizer assim, aquela pessoa parece um cão chupando manga. Isso aqui é uma expressão idiomática. Você está falando uma coisa, mas ela tem um outro sentido, né? Aquela pessoa deu com burro na água. Burro na água, né? Ou a pessoa fala assim, pode tirar seu cavalinho da chuva. Cavalinho da chuva. A minha esposa que gosta de falar muito isso daí, pode tirar seu cavalinho da chuva. Então isso aí é uma expressão idiomática, e a Bíblia é cheia de expressões idiomáticas. Então, Salomão estava dizendo algo, mas ele tinha um outro sentido. Uma coisa que a gente precisa entender é que, eu vou te convidar a abrir nesse texto, Isaías, capítulo 30, ao verso 23. Isso aqui já vai começar a nos dar o sentido do que Salomão ele estava querendo dizer. 30 ao verso 23. Lembrando que Salomão lhe diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, o acharás. E nesse verso, Isaías, capítulo 30, 23, diz assim, então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente. Obrigado, pastor. Dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra,
o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Se nós usarmos aqui o princípio que nós usamos quando nós estudamos as profecias lá em Efésios, capítulo 5, verso 23, de descobrir quem é a mulher, de mulher, igreja e Cristo como marido, se a gente usar esse mesmo princípio, aqui ele está dizendo assim, olha, então o Senhor dará chuva sobre a tua semente, em que semeares a terra, como também o pão, como produto da terra. Então, se a gente fazer, usando este mesmo princípio, semente significa o pão. Então, uma coisa a gente já começa a compreender. Salomão está dizendo assim, ó, lança a tua semente sobre as águas. Depois de muitos dias, ou acharás. O contexto daqui, de Israel, é um contexto agrícola, onde eles viviam dessa forma. E o que eles mais trabalhavam, o que eles mais cultivavam, eram esses dois aqui, ó, trigo e a cevada. É o que eles mais cultivavam. Trigo e a cevada. Interessante que a cevada tem uma foto aqui, do trigo e a cevada tem uma boa diferença. Você olha aquele mais cheinho, é o trigo, o mais compridinho é a cevada. É o que eles mais cultivavam. É o alimento. Pelo local, deserto. Então é o tipo de alimento que eles cultivavam. E isso é interessante. Preste bem atenção nisso daqui, ó. Bem-aventurado vós os que semeais junto a todas as águas, e dá liberdade do pé do boi e do jumento. Semeai a todas as águas, jogar a semente, semear. Então a gente já começa a entender o que o Salomão está querendo dizer. Você semeia, você joga. Então lance sua semente. É interessante que Isaías está dizendo assim, ó, todas as águas, e dá liberdade do pé do boi e do jumento. Ele está usando também a mesma linguagem aqui, uma linguagem agrícola. Olha aqui, ó, o boi e o jumento. O boi e o jumento. Por que era colocado o boi e o jumento? O boi, ele tem força. Mas por ele ter força, tem certo momento que ele para. Já o jumento não, o jumento ele sempre prossegue. O jumento ele é o quê? Perseverante. E aquela madeira que você está vendo aqui sobre os dois aqui, ó, esse aqui é o jugo. Lembra quando Jesus diz assim, vinde a mim? Aí ele fala assim, o jugo dele é leve e suave. E dará o quê? Descanso. Jesus está se comparando isso aqui, ó, ao jugo. Essa madeira aqui que tem sobre o pescoço dos dois animais, ao jugo. Então este era o contexto. Veja aqui, agora o contexto da colheita. Eles fazendo a colheita depois de plantar. Olha aqui. Passando aqui, eles já fazendo a colheita. Agora preste bem atenção aqui. Para eles, esse aqui era um momento todo especial. E eles envolviam toda a família para participar disso. Todos participavam. O pai, a mãe, as crianças, porque era um momento todo especial. Porque era daqui que eles teriam alimento por alguns meses. Então eles tinham que participar. E o alimento é sagrado. Alimento, para eles, não tem como abundância, como nós temos. Por causa da situação do local. Mas veja, todos participavam. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Olha essa cena deste homem, do pai de família. O que ele tem na mão? O que ele tem na mão? Uma foice. E essa foice, olha aqui. O que Jesus tem na mão? Uma foice. Veja esse slide aqui. Na volta de Jesus, o que ele está na mão? Dando significado que Jesus ele vai vir colher aqueles que estão preparados. Aqueles que estão preparados. Uma foice. Está vendo que toda a linguagem da Bíblia aqui, nesse momento, no contexto, eles estão apontando sempre para a convivência deles, para aquele momento. Olha, e aí continuando, vou mostrar algumas imagens aqui de como que era. Tá? Eles colhiam, eles passavam a foice, ia juntando em pequenos feixes, colocavam em grandes feixes, e depois amontoavam, para depois levar para outro lugar. Colocavam em camelo, as pessoas levavam nas suas cabeças. Olha aqui, ó, na sua cabeça. E quando eles levavam assim, quando alguma coisa caía no meio do caminho, eles não poderiam voltar para pegar. Se você olhar na história de Ruth, quando Ruth foi lá com Noemi, que a Noemi falou, vai lá e pega os restantes lá, o que sobrarem, que cair. Então, eles poderiam fazer isso. Então, quando caía no meio do caminho, eles não pegavam. Ficavam com eles. Ficavam lá e as pessoas iam lá, pegavam e colhiam para levar para sua casa. Esse era o contexto. E agora aqui, nesse processo, que eles plantavam, aí depois eles colhiam, aí eles tinham que fazer a separação da palha com o trigo.
da palha com trigo. Esse daqui já é um processo bem manual. Tem uma mulher ali com um porrete, ela dava em cima. Vamos imaginar ali que a mulher está pensando assim do marido. Falei para ele lavar a louça, ele não lavou, está pensando que eu sou escravo. E naquele momento ela deixava toda a raiva dela naquilo ali. Toda a raiva. A terapia. E ali começava então esse processo. E veja que é um processo cansativo. E este aqui é outro processo, que aí já era usado com os animais. Montoavam, ia espalhando, e aí eles começavam, ali tem o cavalo, que tem ali tem um instrumento, que ia passando, ia fazendo essa separação. Estava fazendo essa separação. E aí, olha aqui uma outra imagem. A próxima. Fazia parte também desse processo de separar o trigo da palha. Pegava um trigo, jogava para cima, e aí o trigo caía e a palha era levada. Pensando nisso, Paulo, ele usou um texto para levar isso aqui aos Efésios. Diz assim, ó, 4,14, Efésios 4,14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha de homens, pelas astúcias que conduzem ao erro. Paulo está falando assim, que aquele que não tem consistência é como uma palha. Qualquer vento de doutrina que passa, leva essa pessoa para um outro lugar. O cristão ele tem que ter consistência, ele que tem que estar firmado na palavra de Deus, porque se assim não está firmado, qualquer coisa leva ele para um outro lado. E sabe o que é triste? Triste é a gente visitar um ex-adventista, ou visitar uma outra pessoa dizendo assim, olha, eu estou em outro lugar, estou no espiritismo, não teve uma consistência. Não teve ali, firmando com a palavra de Deus, mas de quem que é a culpa? A culpa pode ser nossa. A culpa pode ser nossa. Mas nós temos, ou da pessoa também, um conjunto de coisas. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Se a gente viver fora disso, qualquer coisa, qualquer artimanha do inimigo, ele vai nos desviar do caminho, porque ele é enganador, e o que ele quer fazer é, se possível, desviar até os escolhidos. Até os escolhidos. O que ele quer é tirar você dos caminhos do Senhor. O grande desejo dele é tirar você dos caminhos do Senhor. Você acha que ele está contente com essas pessoas que estão tomando a decisão? Está contente com as coisas que estão acontecendo aqui na quarta-feira à noite? Está contente dessa igreja estar lotada? Não, vai fazer de tudo para tirar vocês dos caminhos do Senhor. E como você pode fazer o contrário disso? Permanecendo na palavra. Permanecer na palavra, orando, testemunhando, buscando aqueles que precisam também. Porque se nós formos só ouvinte, nós estamos enganando a nós mesmos. Não devemos ser somente ouvinte, mas também praticantes. E a palavra de Deus diz o quê? Para a gente ser praticante, a gente tem que viver, a gente tem que entender e a gente tem que compartilhar. Compartilhar. Devemos compartilhar aquilo que eu tenho. Se eu tenho Jesus, eu tenho que compartilhar Jesus. Mas como que eu consigo compartilhar alguma coisa se eu não tenho? Eu não consigo. Se eu não tenho, eu não consigo compartilhar. E aí, qualquer vento de doutrina me leva para um outro lugar. Qualquer vento de doutrina. Olha aqui. E agora chega um outro processo, onde é feito um peneiramento. Te traz alguma coisa? Peneiramento? Sacudidura? Neste momento cai o grão, a palha fica e a palha é jogada para um outro lado. E a palha serve para quê? Para que serve a palha? Para queimar. Vai para o fogo. Serve para queimar. Veja esse processo. Vai chegar o momento, irmãos. Vai chegar o momento que esse peneiramento vai ser feito, peneiramento. O grão vai cair, aquele que tem consistência cai. Mas para que eu estou falando cair não é para sair. Mas a palha, ela vai ser jogada no fogo. Vai ser jogada no fogo para queimar. E continuando.
E aqui agora está no outro processo, onde está sendo moído o trigo. E vocês conseguem perceber aqui que tem duas mulheres, e ela está com essa pedra aqui, ó. Isso aqui é chamado pedra de moinho. Duas pedras, uma embaixo, uma outra em cima. No meio delas é colocado o trigo. E as mulheres pegavam essa pedra de cima e elas começam a rodar a pedra. Nisso que vai rodando a pedra, o trigo vai sendo moído, o grão vai sendo moído, e a farinha vai caindo ao lado. É daquilo ali que vai se transformar no pão. É aquilo que vai se transformar no pão. Lembrando uma coisa, lembra quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 18? Ele diz assim, ó: se você levar um escândalo a um desses meus pequeninos, é melhor que você pegue uma pedra grande de moinho, olha aqui, ó, pedra grande de moinho, amarre no teu pescoço e se jogue no mar. É essa pedra de moinho aqui que Jesus está usando, que ele está falando, ó. Essa pedra aqui. Colocar no pescoço e se jogar no mar. Se trazer escândalo a um dos meus pequeninos. Interessante ver que a linguagem que eles usam é a linguagem do momento, é a linguagem que eles conhecem. Então, para a gente entender algumas coisas da Bíblia, a gente tem que entender qual era o contexto, como que eles viviam. E aqui, a preparação do pão, no Oriente Médio. É feito de uma maneira simples, mas o pão é o alimento principal para o seu contexto. Ele diz: jogue o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias os achareis. Jeremias, capítulo 5, diz assim: não dizei a eles mesmo, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. O que quer dizer isso aí? Chuva serôdia é a da primavera, a da maturação. Cai em março e abril, e a temporã cai no outono, entre outubro e dezembro. Depois que elas começam, a primeira inicia a aragem da terra. Duas chuvas, é essencial para eles. A primeira, entre outubro e dezembro, e a segunda, que está lá entre março e abril. A primeira é para fazer com que a semente ela brotasse. A segunda, para madurar a semente, o fruto, para eles fazerem a colheita. Para eles fazerem a colheita. E aí, eles necessitavam da chuva. Nós também estamos precisando da chuva, né? Nós estamos precisando da chuva. Esse dia minha filha comentou assim comigo: pai, quem foi o Elias que orou para não chover? Vamos pedir para ele orar para chover novamente. Estamos precisando. Olha, o que Salomão está dizendo? Olhando para todo esse contexto de semente, de plantação, aragem, todo esse processo da colheita, Salomão estava dizendo assim: lança o teu pão. Na sabedoria de Salomão, os conselhos de Salomão, olhando para todo esse contexto, ele olha, porque o pai de família, quando ele chegava, quando ele passava por todo esse processo, e ele fazia a colheita, a família toda participava, a família toda ali participava deste momento da colheita, e quando eles estavam esperando, depois que eles colhiam, que eles estavam esperando vir a chuva, a primeira chuva, para poder semear, ele estava esperando este momento, que a chuva não vinha, como está acontecendo para nós, a chuva não vem, o pai de família ele tinha que ter uma fé. Ele olhava para a sua casa, olhava para a sua mão, olhava lá para o pote, tinha poucos grãos, e ele tinha que tomar uma decisão. Ele olhava para o filho, via que o filho estava com fome, ele tinha que tomar uma decisão. Eu tenho pouca semente nas minhas mãos, eu faço trigo e faço pão, ou eu pego esse trigo, espero a chuva vir, para plantar, e ter mais alimento para frente. Se eu comer agora, se a gente fazer agora o pão, é possível que para frente a gente não tenha mais o que comer. Não tenho mais o que comer lá para frente. Mas se eu segurar e nesse momento a gente passar um pouco de fome, e a chuva vier, aí eu faço o seguinte, aí eu lanço ela. A chuva vem e eu lanço ela. Mas ele tinha, era pouco que ele tinha na mão.
E ele tinha que saber, vou lançar, vou me alimentar, vou alimentar minha família, todos nós vamos morrer de fome, depois mais para frente, não sabemos quando a chuva vem, ou eu pego essa semente, guardo ela, espero chegar a chuva e lanço, para que toda a minha família tenha comida, não somente a minha família, mas eu posso ajudar um vizinho, eu posso ajudar alguém que precisa. Ele tinha que tomar uma decisão. Alguém sabe aqui o que é ver, olhar para o lado, olhar para o filho e ver o filho passando fome? Era um momento difícil, era uma decisão difícil que ele tinha que tomar. Aguardava a chuva ou comia? E aí Salomão diz assim, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas. O que Salomão está querendo dizer é que o que você tem, não segura para você, você tem que lançar isso daí. Porque depois de muito tempo, quando você lança, depois você vai encontrar aquilo que você está lançando. Aí as pessoas olham assim, mas pastor, eu tenho pouca coisa, eu tenho pouco conhecimento, eu não sei fazer muita coisa. Aí Salomão diz assim para você, a Bíblia diz assim para você, lança o que você tem. Lança o que você tem, que depois você vai ver o resultado disso. Nós como ser humano, o que nós fazemos? Nós começamos a colocar desculpa para as coisas de Deus. E não podemos colocar desculpa para as coisas de Deus. O chamado que Ele faz para a gente é para participar desse Evangelho. O Evangelho diz boas novas. Se a gente ficar sempre numa rotina, não é boas novas, é uma coisa comum. E o chamado que Ele faz é, lança o teu pão, você tem pouco, mas lança isso. E isso vai ser multiplicado, porque se você guarda, você morre. Se você segura, você morre. Tem pessoas que estão sedentas pelo Evangelho. Tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Tem pessoas que quando a gente conversa, diz assim, por que eu não conheci isso antes? Isso aconteceu comigo. Por que eu não conheci isso antes? Por que eu não conheci Jesus antes? Eu não tinha sofrido o tanto que eu sofri. Eu não tinha sofrido. Olha, quero contar a história de uma pessoa para vocês. A maioria de vocês já deve ter ouvido. Nicholas Wilton. 1939. Ele com o seu amigo, ele viajou para a Polônia. E lá ele vê uma cena horrível. Pré-guerra. Daí ele viu a situação do povo judeu. E aí ele ficou tocado, ele pensando, o que eu faço para ajudar? Ele voltou para a Inglaterra e ficou pensando, o que eu vou fazer para ajudar? E ele teve uma ideia. Eu não consigo salvar todos, mas pelo menos eu vou tentar salvar as crianças. Eu vou tentar pelo menos salvar as crianças. E ele começou a escrever carta para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Ele conseguiu levantar uma boa quantia de dinheiro e conseguiu, pelo menos, salvar crianças. Foram no total de 669 crianças que ele salvou. Mas uma tristeza que esse rapaz ele tem no coração é que o último vagão, ele não conseguiu salvar com 200 crianças. Que no momento que o vagão estava saindo da Polônia, começou a guerra. Essa é a grande tristeza dele. E aqui é uma foto de uma das crianças, quando chegaram na estação de trem. Ele tirou essa foto. Aqui algumas crianças dentro do trem. Ele queria ter salvado muito mais, mas ele não conseguiu fazer. E aqui algumas crianças chegando na estação. Essas crianças aqui, ciente que nunca mais viriam seus pais. Mas ele tinha uma coisa, eu preciso salvar alguém. Ele se sentiu tocado. Alguma coisa eu preciso fazer. Alguma coisa eu preciso fazer. Não posso deixar que essa situação ela continue. E ele começou a agir. E aqui alguns documentos. Uma pessoa bem organizada, ele colocava o nome da criança, o sobrenome, o número, cada criança tinha o seu número, a data de nascimento, o endereço presente. Aqui o endereço. Olha aqui. Ele tinha um cadastro de todas as crianças. Esse cadastro, ele fez e tudo que ele fez, depois ele não saiu falando para as pessoas. Ele guardou isso e ficou em segredo. Um certo dia, a sua esposa foi limpar o sótão. Ela subiu, começou a mexer nas coisas e encontrou esses arquivos de Winton. E começou a vasculhar e percebeu, falou, peraí, eu sou casado com um herói. E as pessoas não sabem que ele é um herói. Devemos publicar isso daí. No momento ele foi relutante, ele falou, não vai fazer isso. Não, a gente precisa. As pessoas precisam saber o que você fez. E a esposa
saiu para falar. E aqui está a foto das crianças que ele salvou. Uma das crianças, aqui ó, esse aqui é o cartão. Cada criança tinha o seu cartão de identificação. E elas chegavam com esse cartão em mãos. Uma carta ele pedindo para que conduzisse as crianças ao estudo, agradecendo ali. E pedindo para que as crianças fossem conduzidas, tivessem uma educação. E essa aqui é uma das crianças, Thomas Berman. Aqui o cartão de identificação em suas mãos. Está ele, aqui junto. O cartãozinho nas suas mãos, quando ele era criança. E ele e toda a sua família. Veja, Winton não salvou só uma pessoa, mas ele fez com que multiplicasse. Que fosse multiplicado. E na estação tem uma homenagem a ele. Ele com uma criança no colo e uma criança ao lado. A esposa dele saiu para falar da que o marido tinha feito. E uma televisão, a BBC, de Londres, fez uma matéria com ele. Sir Nicholas Wilton. Ele recebeu esse título da rainha. Veja um dos vídeos. Tem um som, tem como abrir o som, irmão? Setkám se zachráněnými dětmi, které jsem od války neviděl. Nicholas went Não in vou and the traduzir porque eu committees não who sei essa helped him manage to língua, eu não tenho esse save dom de línguas, viu? 664 children. Está aqui mostrando o Sir Nicholas Wilton scrap. e a apresentadora mostrando kniha výstřižku. Celá kolekce fascinující. toda a sua organização. A foto, Tady je fotografie pana Wintona s jedním z dětí, které a zachránil. fotografia. Very back of this scrapbook. Fascinating things in it. All the letters. Podívejte se na Vai mostrar o cadastro. Here is the list Tady je of seznam all the zachráněných dětí. This is Tohle cada je criança. Věra Diamantová. Dnes Ela vai apontar Věra nome. Gissingová. Našli jsme její jméno Vera. na jeho seznamu. Vera Gissing. E a apresentadora diz que essa mulher está sentada do lado dele, ele não Musím sabia. vám říci, že sedíte přímo vedle Olha pana ali. Nikolase Wintona. Ele fica impressionado com isso. Ele dá-lhe um abraço. Ele fica emocionado, porque ele nunca tinha encontrado essas crianças que ele salvou. Děkuji. Uma pessoa do lado fala também com um cartãozinho nas mãos. Tohle číslo jsem měla kolem krku a tohle Que ela é je essa povolení criança. ke vstupu do Británie. A já jsem další z dětí, E ele também fica které jste surpreso, zachránili. porque ele nunca mais tinha encontrado com essas crianças. Mohu se zeptat, je tu ještě někdo, kdo vděčí za svůj život panu Nikolasu Wintonovi? E a apresentadora Jestli pergunta se tem ano, mais alguém no prosím, auditório. vstaňte. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, o acharás. O que você tem nas mãos? O que você tem em mãos? Não diga que o que você tem em mãos é pouco. Não diga que você tem em mãos, não dá para fazer nada. Porque a Bíblia diz assim, o que você tem em mãos, se você lançar, você vai achar. Porque a volta de Jesus, ela está bem próxima. Naquele grande dia, Jesus vai falar, entre. Naquele momento que você entrar, Jesus ele vai te dar uma coroa. Mas aí, como aconteceu com Winton, como aconteceu com ele, Jesus vai falar assim, filho, olha para trás. Olha para trás. E quando você olhar para trás, aquele pouco que você tinha, você vai olhar e vai ver que aquele pouco, ele se tornou em muito. Lança o teu pão sobre as águas. Nessa manhã eu quero fazer um apelo para você. Se você tem pensado assim, este é o momento de você mudar o pensamento. Este momento é o momento de você falar, eu quero lançar o meu pão. Eu quero participar dessa obra maravilhosa. Eu quero fazer isso que Jesus está pedindo para mim fazer. Porque o Senhor Jesus ele me chama não somente para fazer parte de uma igreja linda como essa,
Mas Jesus, ele pede para mim fazer parte de um povo que está preparando um povo para encontrar com Ele. Não é simplesmente o meu gosto, mas é o gosto de Deus, é o gosto de Jesus. Jesus, ele podia chamar os anjos, Deus podia colocar de uma maneira espetacular para que as pessoas se convertessem, mas Ele quer você. Ele quer usar você, sabe por quê? Porque Ele quer que você também seja salvo. Amém? Eu quero perguntar para você: quer você participar dessas boas novas? Quer você fazer como Winton? Lançar o teu pão? Isso que é lançar o teu pão? Quer você se colocar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada, eu tenho pouco, eu olho para mim, eu acho que eu não consigo, mas eu vou fazer, porque o Senhor pede para mim fazer. Tem pessoas aqui que tomaram a decisão pelo batismo, como Paulo, a Janaína. Ontem eu preenchi a ficha de batismo deles. Amém? Do Douglas vai ser hoje. Amém? Márcia, o João, Daniel. Lança o teu pão. Quantos aqui querem participar desse evangelho? O pastor fez um chamado para a igreja hoje. E quantos aqui querem dizer sim para Jesus? Amém. Para você que está dizendo sim para Jesus, nós vamos ter uma mensagem musical. No final eu quero fazer uma oração. Essa oração é de consagração. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente orar junto. Neste momento nós vamos ter uma mensagem. Toma essa decisão no teu coração. Tome essa decisão. E vamos nos consagrar para essa maravilhosa obra. Porque você vai ver, você verá o fruto do trabalho. Tantas vezes não nos colocamos na presença do Senhor, não nos permitimos ser usados por Ele, e o que nós temos que fazer é pedir perdão e suplicar o perdão de Deus. Essa canção é muito conhecida, ela será projetada e você pode cantar juntamente conosco, meditar e entregar o seu coração àquele que quer te usar. Permita-se. Ouve, Senhor, a minha prece. Eu quero aqui te pedir. Cante. O teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar.
Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Peça a Deus, pois me perdoa, perdoa, Senhor. Te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor. Te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Essa é uma linda oração. Eu quero ser teu, meu Jesus. Amém. Você quer lançar o seu pão sobre as águas? Já comece a escrever o nome da pessoa que você quer nesse papelzinho, preenchendo. Mas neste momento eu queria fazer uma oração com você. Quem gostaria de fazer uma oração aqui comigo? Você já pode pensar na pessoa, já pode escrever o teu nome, o nome da pessoa. Vem mais próximo. Esse é o momento para você já pensar na pessoa, lançar o teu pão. Uma pessoa que você quer ver se levantar, estar no reino, desfrutar de uma vida eterna ao teu lado, um amigo, um familiar, uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor e se afastou. Tem uma semana toda especial. Esse é o momento. Vamos orar? Oremos. Senhor, vimos nesta manhã que, através desse verso, que nós devemos lançar o nosso pão. Devemos lançar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, para que as pessoas conheçam. Mas quando nós olhamos para nós, somos pessoas cheias de falhas, duvidamos de nós mesmos. Será que nós conseguiremos fazer algo tão importante assim? Mas o Senhor olha para nós e fala: lança o que você tem. Você acha que a pouco você vai ver o que eu vou fazer com ele? Por favor, Senhor, coloca essa igreja nas tuas mãos. Essa igreja, por todos esses anos que o Senhor instituiu elas sobre essa terra, ela tem sido como um farol em meio a um mundo que está em tempestade, e que este farol continue brilhando, 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 para que as pessoas conheçam essa verdadeira luz que provém de Ti, Senhor. E nas Tuas mãos eu coloco cada uma dessas pessoas, esses Teus filhos, que querem fazer isso, Senhor. O processo é árduo, mas o resultado é maravilhoso. Então colocamos nas Tuas mãos, que o Teu Espírito acompanhe cada um, para que assim, dessa forma, Pai, o Teu Evangelho, as boas novas, sejam levadas às pessoas. Seja com esses nossos queridos, nossos irmãos, que tomaram a decisão pelo batismo, que estão aqui nesta manhã, que ouviu o Teu chamado, e hoje estão aqui conosco, dando um grande passo para a salvação. O céu já começa a entrar em alegria, e nós também, Senhor. E obrigado por nos usar para levar a esperança. Não somos merecedores, Senhor, mas colocamos nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Pai, e vede, história de hoje. Bênçãos do seminário. O seminário de enriquecimento espiritual é um instrumento poderoso para reavivar a vida de uma pessoa. Particularmente para a minha vida, ele tem sido uma bênção, porque me ajudou e me estimulou a orar sistematicamente nas madrugadas e a louvar, adorar a Deus com hinos que eu gosto de cantar e de estudar a Bíblia sistematicamente. Eu obtive boas experiências com o seminário de enriquecimento espiritual em outras ocasiões. E dessa vez eu quis inovar, começando o seminário com os anciãos. Então, no mês de dezembro, antes de sairmos de férias, pastor e anciãos, decidimos que ficaríamos orando durante todo este período e que ao retornarmos das férias, nós encontraríamos a igreja com um congresso de oração, a fim de que eles pudessem contar a sua experiência durante as férias, intercedendo pelo povo de Deus. O que nós vemos agora são as respostas de Deus às orações dos irmãos. Porque ao longo de 40 dias, os irmãos é que oraram uns pelos outros, se preocuparam mais com sua comunhão com Deus, levantarem mais cedo para orar, para buscar a palavra de Deus, cada dia fazendo a jornada espiritual, estudando a Bíblia, louvando a Deus. Os irmãos estão se voltando para a comunidade, percebendo suas necessidades e com isto o povo de Deus está crescendo espiritualmente. Vemos como resultado uma igreja mais feliz, que adora e que vem aos cultos. Isto é maravilhoso, isto engrandece a Deus e traz alegria para o coração de um pastor. Dentre os irmãos que oravam pelos interessados, um ancião orava especificamente pelos interessados da Novo Tempo. Foi quando, numa manhã de sábado, veio à igreja a senhora Expedita. Eu tenho um filho que ele adivinha meus pensamentos. E ele me deu a Sky como um presente, porque eu me sentia muito só. E eu, sempre caçando na televisão, eu achei a Novo Tempo. E foi através da Novo Tempo que eu comecei a ver que existia um Deus de verdade. Comecei a ver a leitura da Bíblia, através dos pastores, da programação. E isso foi mexendo com o meu coração, com a minha alma. E diante da televisão, dos programas, eu chorava, porque eu sentia o poder do Espírito Santo na minha vida. Até que eu passando aos sábados na frente da igreja adventista do 7º dia, meu coração tocou forte, que eu vi que eu tinha que ir para aquela igreja, que lá era o meu lugar. No sábado seguinte, eu decidi entrar na igreja. Eu recebi muitos abraços, fui bem recebida, me senti em casa e eu perguntei para o pastor: pastor, para mim ficar nessa igreja, como é que eu devo vir vestida? Porque em todo lugar tem regras e eu sei que aqui na igreja tem. Aí ele me respondeu: venha como a senhora está. Eu senti que ali eu me encontrei, que ali eu tinha achado uma família. Quando eu entrei na igreja, eu já não tinha dúvida que eu queria ser batizada. E foi um dia de muita festa, de muita alegria. Eu chorei de emoção. Os irmãos da igreja falam que nunca viram um batismo mais bonito do que o meu. O meu desejo é ter uma igreja reavivada, um povo unido, uma igreja cheia, uma igreja transbordante de alegria, que venha para os cultos, não somente nos sábados, mas também aos domingos, nas quartas-feiras, um povo que venha adorar. Despertar no coração dos irmãos o desejo de trabalhar para Cristo, de buscar as pessoas para salvar, trazê-las aos pés do Salvador, de se entregarem ao serviço e ganharem almas para o reino de Deus.
Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu ao Senhor, com alegria imensa, gratidão. Por tudo o que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu ao Senhor, com alegria imensa, gratidão. Por tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso Oremos agora. Senhor, muito obrigado por mais uma vez podermos participar dos dízimos e das ofertas. Abençoe cada pessoa que contribuiu, que devolveu aquilo que Tu já nos abençoastes, antes mesmo da gente já ter devolvido e pedido a Ti. Abençoe essas ofertas e esses dízimos também, que eles possam abençoar a Tua obra e abençoar a Tua causa também. Abençoe cada um que está aqui nessa igreja hoje. Esteja conosco, por Jesus. Amém. Olá, este é o momento de informação sobre as programações da igreja. Fique atento. O Coral do Jardim América tem ensaio hoje às 5 da tarde e você que ainda não é corista é convidado a fazer parte do coral. Amanhã, o Clube de Aventureiros tem reunião normal às 9 horas da manhã. Vamos terminar a especialidade de artistas. Por isso, todos devem levar o cartão, a Bíblia, o caderno da unidade e o estojo de lápis da escola. A classe de estudos da Bíblia Família Radiante é oferecida pela igreja todo domingo, 6 da tarde. Neste domingo, o tema é A Grande Decisão da Família. E a série de estudos sobre o Apocalipse continua, quarta-feira, 7h30 da noite, com o pastor Arilton Oliveira. O grupo Amigos da Balança se reúne toda segunda-feira aqui na igreja, sempre 7 da noite, nesta segunda, com a participação do casal Raul e Neila. Na última semana de novembro, teremos nosso programa de reencontro, um momento especial para reencontrarmos nossos amigos desta igreja. Se programe. Colabore com a ação solidária da igreja. Você pode doar arroz para ajudar no amparo de famílias da região. Para anunciar no Boletim América, envie e-mail para boletimamerica@gmail.com até quarta-feira, 9 da noite. Curta nossa página em facebook.com/Adventistas Jardim América e visite nossa página na internet www.iasdjardimamerica.com.br. Os cultos são transmitidos ao vivo nesse site.
e todos os cultos ficam armazenados no nosso youtube.com/IASD Jardim América. Obrigado pela sua atenção.